Olá, o meu nome é Rafael e eu sou autor do site Investidor Internacional. Hoje eu vou abordar o assunto da diversificação internacional como um pilar da independência financeira. E este assunto de investimento no exterior já é um pouco mais debatido hoje em dia. Até alguns anos era um assunto totalmente ignorado aqui no Brasil. E nos últimos 2 anos eu tenho falado sobre isso e debatido com muitas pessoas esse assunto. Então, agora eu vou mostrar para você por que a diversificação no exterior é importante para quem está buscando independência financeira. Então, eu vou contar a história do Miguel e de sua família. Tá? O Miguel é um profissional bastante qualificado, sempre procurou investir na carreira e também começou a se preocupar com o futuro financeiro de sua família. Então, passou a fazer cursos, ler livros, né? Sempre procurou investir, montou uma carteira diversificada com títulos, né, investimentos em renda fixa, fundos, ações e deixou isso daí, né, compondo durante anos. Sempre foi bastante controlado em termos de gastos, sempre teve uma reserva financeira bastante grande para poder planejar viagens, passear com a família e sempre procurou crescer o patrimônio aí de forma a ter uma renda passiva grande no futuro. Essa aqui é a cidade em que ele morava e mesmo sendo uma cidade grande ele conseguia manter um bom padrão de vida e crescer o patrimônio durante anos. Diante de tudo isso, você acha que ele conseguiu a independência financeira, né? Ter um patrimônio suficiente para manter uma renda que pudesse cobrir todos os seus gastos no futuro? Então eu vou te dizer que não. Simplesmente porque esse camarada aqui foi eleito presidente do país que o Miguel morava. Então o Hugo Chávez ele assumiu a presidência da Venezuela em 99, vindo a falecer em 2013, passando o bastão para o Nicolás Maduro. Você deve estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? O que o Brasil tem a ver com a Venezuela? Isso é o que eu vou te mostrar agora. Então, o Chaves ele foi eleito em 99, prometendo algumas coisas que talvez você já tenha ouvido aqui no Brasil. Distribuir renda, assistir os mais pobres, fornecer saúde, educação, habitação. No caso, ele realmente dava imóveis de graça para os mais pobres, subsidiava grande parte dos pagamentos também das classes menos favorecidas. Ele subsidiava também o combustível. A Venezuela tinha o combustível mais barato do mundo aí por muitos e muitos anos. Preços irrisórios aí no caso aqui é em 1 centavo de libra para o óleo diesel, então daria tudo menos de 10 centavos o litro aí do diesel e da gasolina também. Você poderia encher o seu tanque aí facilmente com R$ 2. E isso tudo era subsidiado pela PDVSA, que seria a Petrobras da Venezuela, a estatal que controla o petróleo lá. Então, o sistema econômico da Venezuela era um sistema planificado, assim como era na China antiga. E um sistema planificado onde o governo decide o que fazer, decide onde investir, decide como organizar a economia, ele só traz felicidade no cartaz. Porque na vida real a coisa é mais complicada. No caso da PDVSA, você tinha os diretores, os administradores indicados politicamente, não por competência. Então, com o tempo, isso reflete na produção de petróleo. Foi o que aconteceu lá, uma queda durante anos aí de produção. Por outro lado, o valor do petróleo estava muito alto, então deu para ainda manter um certo subsídio sobre o preço dos combustíveis. E o outro problema de você ter o governo querendo assumir as rédeas da economia é que o gasto do governo acaba sempre aumentando, né? Que é essa linha cinza. Então o governo quer investir em tudo e o investimento é sempre mal feito. O governo não segue a lógica do lucro e prejuízo, ele não vai alocar recursos de maneira eficiente, vai alocar de acordo com outros interesses. Então você vê aí o gasto sempre subindo,
e a receita do governo começou a cair porque você inibia a iniciativa privada. Para financiar tudo isso, esse déficit que sempre aumentava, o governo começou a emitir moeda, que é a curvinha azul, então aumentando a oferta monetária, aumentando o gasto. Isso leva invariavelmente à inflação. Então aqui a inflação da Venezuela, e é um gráfico desde 2013 até 2015, uma inflação que chegou aí passando dos 500% ao ano. Hiperinflação leva a mega desvalorização da moeda. Então está aqui o bolívar venezuelano, taxa em relação ao dólar, né, de 2010 a 2015, necessitando de 1.000 bolívares para comprar $1. Então a moeda ela só serve de peso, porque não vale nada. Está aqui o equivalente a 100 euros, então esse maço, esses tijolos aí de dinheiro praticamente. Então um colapso monetário dessas proporções destrói a economia do país. Você não tem como importar nada, porque ninguém quer receber essa moeda como pagamento. Você não consegue ter matéria-prima para produzir. Né? Então, se a empresa acaba não fabricando, não produzindo, termina em demissão, termina em fechamento. No caso da Venezuela, terminou com o governo tomando a propriedade. Então, não só as fábricas, como imóveis, né, terrenos, que se o governo achasse que você não estava usando ele da forma como eles queriam, eles iam lá e tomavam. O caso mais recente foi da Kimberly-Clark, que não tinha mais matéria-prima para fazer fraldas, lenços, os produtos, né, do dia a dia que eles costumam fabricar. Demitiu, ia fechar a fábrica, o governo foi lá e tomou. Isso foi em julho de 2016. Se as fábricas não produzem, você tem escassez. Então, filas e mais filas no supermercado. Quando chega algum produto, vai todo mundo lá. Você também não consegue pagar serviços públicos, né, de limpeza, de manutenção das cidades. Tá? Então, prateleiras vazias, supermercados destruídos. As pessoas são marcadas para não fazer compra 2 vezes, você tem sempre um limite aí que você pode consumir. Tá? E mais recentemente ainda, pessoas matando animais na rua para se alimentar. Né? Invariavelmente termina em guerra civil, a população enfrentando a polícia. E a última do Maduro foi essa aqui, manter trabalhadores em campos de trabalho forçado, né? Já que não tem alimento, vamos laçar as pessoas na rua e vamos levar lá para o campo para plantar alguma coisa. Tá? Essa é a ideia socialista. Então o país inteiro na miséria. Não, o país inteiro não está na miséria, tem gente que está bem. Uma que está bem é essa aqui, né? É a filha preferida do Hugo Chávez, é a pessoa mais rica da Venezuela, uma fortuna de mais de 4 bilhões de dólares. Tá? Então, vale a máxima do George Orwell na Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E esse nada mais é do que o socialismo do século XXI, que foi colocado, né, mais fortemente em prática pelo Chávez, mas que se alastrou pela América do Sul, né, ou pela América Latina de maneira bastante importante. Tá? E o que é esse socialismo do século XXI? É você ter o povo miserável sustentando uma classe política empresarial poderosa e que restringe a concorrência e que mantém aquele povo sob, né, as suas rédeas aí. Tá? Então você vê até algumas pessoas vangloriando esses ditadores, Chávez, Fidel Castro, e não conseguem chegar à própria miséria em que estão. Então, o que isso tem a ver com o Brasil? Então tá aqui, né, os presidentes todos, os antigos
né? Paraguai, Bolívia, Brasil, Equador e Venezuela. Aqui também o Kirchner, né? E os presidentes mais recentes aí, a Cristina Kirchner, Mujica, Maduro e Dilma, tá? Então, é toda uma leva de pessoas que seguiram as mesmas diretrizes aí que foi melhor implantada pelo Chaves. Mas todos tinham o mesmo objetivo e a mesma vontade de implantar essas reformas socialistas aí nos outros países, tá? E como diria Einstein, a insanidade de fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, todos esses países, se continuassem, né, fazendo o que foi feito pelo Chaves, o país ia terminar da mesma forma, né? No caso do Brasil, a questão do impeachment aí deu uma freada nisso aí, mas ainda é uma ameaça. Então, todo esse populismo econômico, né, caracterizado por políticas monetárias expansionistas, conduzindo a economia a índices inflacionários e subsequente crise de balanço de pagamentos. Foi dito pelo Sachs em 89 e continua, né, bastante atual, e é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Tá? Então, aqui estão as semelhanças entre o Brasil e a Venezuela. Né? Vamos ver o que o presidente, né, prometeu lá em 2002, no caso aqui do Brasil do Lula e no caso da Venezuela Chaves, e depois de todos esses anos, como que está a inflação, o desemprego, a produção industrial, o câmbio, a dívida, e como está a fortuna, né, acumulada pela família de ex-presidentes e pelos amigos dele. Então vamos puxar aqui as notícias. A inflação do Brasil em 2015 é maior desde 2002, 2015 aumento do desemprego, produção industrial recuo maior em 12 anos. Todas notícias recentes de 2015 e 2016, tá? A pior crise econômica em 20 anos. Então, um país que depende do governo, que o governo assume as rédeas da economia, sempre termina em tragédia, tá? Sempre termina em crise, em inflação, em desemprego, em miséria, tá? Aqui só para lembrar que a gente nunca deve acreditar em político, né? No caso aqui do Brasil teve eventos especiais aí, que foi a Copa e agora está sendo a Olimpíada. E, né, primeiro descartou o uso do dinheiro público, depois o dinheiro público bancou quase tudo de forma superfaturada. Então, o governo diz uma coisa e faz outra. No caso do trem-bala, foi até bom que eles foram bem competentes e não conseguiram fazer, senão ia ser a mesma tragédia. Então, o governo quer ser empresário, termina assim, dívida pública estourando. No caso do Brasil, pior ainda, porque os juros são os maiores do mundo. Então, é uma dívida que começou em 55% do PIB, deve chegar em 2018 a 73% nessa projeção que é do Itaú. Então, com o governo novo que assumiu em 2016, né, foi colocado mais às claras aí a real situação, mostrando um rombo de 170 bilhões nas contas públicas, tá? E aqui o que a gente, né, sempre espera dessa associação entre a elite política e empresarial, né, um trabalhando pelo outro e os empreiteiros aí principalmente faturando em cima. E o que acontece quando você tem um país com as contas totalmente deterioradas, né, sem muita perspectiva, né, com gastos acima da capacidade? Como resolver isso? Simples. No Brasil, ou em todos esses governos que querem controlar tudo, termina em sempre aumento de impostos, né? Quem paga a conta é o povo. Então, aumento de ICMS, aumento até em medicamentos, aumento do IOF, né? Mesmo os governos estaduais também não têm muita capacidade de gerenciar seus gastos, então termina sempre em impostos, sempre vai ser alguma coisa, entre aspas, pro seu bem. Tá? O cigarro faz mal, vou meter imposto no cigarro, entendeu? Então eles sempre vão usar alguma desculpa bem esfarrapada aí.
Então, aqui no caso do aumento do IOF, a Receita vai lá e diz que o imposto foi adotado principalmente para tornar a cobrança mais justa. Então, se você está sendo roubado de um lado, eles vão te roubar do outro também, para ser justo. Então, eles vão fazendo a justiça de forma que o governo arrecade mais e você pague a conta. Então, aumenta aqui imposto importados, né? E mesmo o novo governo não descarta subir tributos. Tá? Então, para pagar a conta dessa farra toda, é você que vai pagar. Tá? Mas será que não daria para o governo economizar? Bom, aí, como a gente já conhece essa gente, entende que é um pouco mais difícil, né? Tem gastos que são realmente muito importantes, né? Por exemplo, o uísque escocês, champanhe e caviar são produtos essenciais para o governo do Maranhão. Né? Assim como o Senado precisa de smartphone, então você que tem que pagar, o povo mais humilde também paga por isso, porque o governo tem as suas prioridades e a prioridade é comprar iPad. Né? Então todo esse rombo aí é por uma causa nobre. Né? A presidente precisa comprar, né, bastante coisa para se alimentar, para cuidar lá da presidência, né, porque 700 mil reais de lista de supermercado é coisa comum para todo mundo. Os magistrados precisam receber bem também, em dezembro em torno de 100 mil reais, né? É um salário bem digno, assim, que é bastante comum no país. Né? Alguns desembargadores ganham até 600 mil reais, então essas são as prioridades do Estado. O Estado que tem bastante gente aí para sustentar, políticos, né? Funcionalismo público e os super funcionários públicos que são o pessoal da justiça. Né? No caso da presidente, um custo acima, né, o dobro da rainha da Inglaterra. Então, para quem fala que monarquia ficar sustentando família real, a família, entre aspas, real brasileira é muito mais cara. Né? Inclusive, mesmo depois de afastada, a filha da Dilma, né, foi matéria da Isto usando aí dinheiro do contribuinte para bancar algumas regalias, né? Transporte, segurança e tudo mais. Então, né, essa classe política que dominou aí diversos países, inclusive o Brasil nos últimos 15 anos, nada mais é do que o populismo. Tá? Então, geralmente encabeçada por um líder carismático, bom de oratória, né, nacionalista, é uma pessoa que quer proteger o trabalhador, né, no caso acaba protegendo tanto que evita geração de empregos e evita que as pessoas trabalhem. Mas isso não começou com o Lula. O Lula foi o último o grande populista do país. Né? O pai de todos, no caso, é esse aqui, o Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas, que foi presidente durante 2 períodos, né? O Estado Novo, e depois foi eleito de novo na década de 50. Né? Esse é o original pai dos pobres. Né? Foi o criador do BNDES, foi o criador da Eletrobras, foi o criador da Petrobras também. Então, se você lembra dessa imagem aqui do Lula, né, colocando a mão no petróleo, pré-sal, Brasil autossuficiente, vai todo mundo ficar rico, vamos investir em educação, o Brasil vai ser uma potência. E o resultado está aí, né? Mas isso não é uma ideia original dele, já estava aqui, o Getúlio Vargas meio século antes já estava lá pondo a mão no petróleo, dizendo que o Brasil estava muito bem na fita, né? O petróleo é nosso, fora Yankees, Petrobras, monopólio estatal, vamos defender o povo brasileiro. No caso, quem se beneficia são os funcionários da Petrobras, os grandes diretores, as indicações políticas e os políticos que estão ganhando alguma coisa com isso, e cada dia isso fica mais claro para todo mundo. E muita gente acreditando nesse papo. O Getúlio nos deu aposentadoria, lógico, cai do céu a aposentadoria, Getúlio materializa o dinheiro para você se aposentar. Outro grande populista foi Juscelino Kubitschek, né? Planejou Brasília, né?
Tem gente que gasta muito, mas tem alguém que planeja construir uma capital inteira no meio do nada, para deixar os políticos bem longe do povo. Então, para eles poderem fazer todas as tramóias lá, né, onde ninguém consegue chegar. Outro grande populista está aqui, Jânio Quadros, né, batendo um papo com esse grande humanista que é o Che Guevara. Então, esse tipo de político não se pode confiar, né? E chegou num ponto que João Goulart foi o último dessa leva aí. E vai ser interessante você ver um pouco do discurso que ele fez, né? Que é o que está representado nessa imagem na Central do Brasil em 64, né? Então tá aqui. Prometendo nacionalizar a refinaria, desapropriar terras, né? Vamos ver aqui diretamente do Instituto João Goulart. Eu puxei o discurso dele e selecionei algumas partes. Então tá aqui, ó. Democracia que eles querem é democracia para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais, é a democracia que luta contra os governos populares. Acho que eu já ouvi isso aqui antes, né? Vamos ver aqui, em 2010, o que o Lula falou. Tentaram privatizar o Banco do Brasil, tentaram até mudar o nome da Petrobras e quebraram seu monopólio. A lógica perversa era levar a Petrobras à falência para poder justificar a venda da empresa, alegando que o Brasil não era autossuficiente em petróleo. Então, o tempo vai, o tempo vem, os populistas continuam com a mesma conversa. Vamos lá de novo, João Goulart. A maioria dos brasileiros já não se conforma com uma ordem social imperfeita, injusta e desumana. Os milhões que nada têm, pacientes com a demora. Já agora quase insuportável em receber os dividendos de um progresso tão duramente construído. Então, mostrando que a sociedade é injusta, é imperfeita e a gente precisa atender os mais pobres. Vamos ver se tem mais alguém que falou isso. Está aqui. Fernando Henrique Cardoso. A maquinaria das instituições democráticas está em andamento, mas falta o espírito que deveria sustentá-la, a convicção na igualdade formal perante a lei, em busca de um interesse público e de um caminho para maior igualdade social. Então, Fernando Henrique Cardoso, no seu livro, diz que o governo tem que fazer uma igualdade social perante a lei. É uma coisa totalmente fora da realidade, né? Você impor sobre a lei como será o padrão de vida de alguém ou quanto deverá ser o seu salário, é algo totalmente surreal e inaceitável, né? É uma ofensa para os brasileiros isso. Vamos ver de novo João Goulart. Dentro de poucas horas, outro decreto será dado ao conhecimento da nação, que vai regular o preço extorsivo dos apartamentos e residências desocupados, preços que chegam a afrontar o povo e o Brasil. Então o João Goulart fica revoltado porque os preços dos apartamentos estavam muito altos, então é um absurdo, né? Então vamos baixar na marra, né? Lembra do Chaves? Se você não está usando um imóvel do jeito que ele quer, ele vai lá e toma e acabou. Vamos ver aqui quem que representa isso hoje. Está aqui o prefeito de São Paulo, né? Ele vai, né, aumentar aí o IPTU. Se você não está usando o imóvel, né, você vai começar a pagar o IPTU mais caro e pode até ser desapropriado. Então o governo manda na sua propriedade, tá? Então o mundo dá voltas, mas os políticos continuam com os mesmos discursos, né, querendo impor a vontade deles em cima do povo. Então, já que eu estou falando um pouquinho de história, vamos falar um pouquinho da história monetária do Brasil. Então, aqui desde a época do Império, em 1808, com a chegada de Dom João VI, o Brasil começou a ter sua própria moeda, tá? E só no século XX, aí, né, a partir de 42 com o Cruzeiro, foram aí 8 moedas que foram trocadas, sendo 4 vezes cortando zeros. Então, períodos de hiperinflação, né, a moeda não tinha muito controle, então o Brasil passou por esses períodos aí de troca de moeda e corte de zero, né, muito mais lembrado pela década de 80, né, com todos esses planos aqui, econômicos, tabelamento de preços, tentou-se de tudo para conter a inflação, né, que só foi conseguido aqui com o real. Tá? Então vamos traçar um paralelo com os outros países. Nos Estados Unidos, né, o dólar foi criado em 1775 e é o mesmo dólar até hoje.
No caso da Suíça, o franco suíço foi criado em 1798 e ao mesmo hoje nunca cortou um zero, tá? No Reino Unido é a libra esterlina, né? Criado entre 757 e 796, tá? Não é nem 1000, é século 8, né? Continua sendo a mesma moeda até hoje, tá? Então, eu acho que isso diz muita coisa sobre esses países, coisas que nós não temos aqui no Brasil, tá? Então, eu vou contar mais um pouquinho de história aqui, tá? Que é a história recente dos confiscos, né? Então, é uma coisa que está sempre que tem crise, surge o papo de confisco, então você vai ver um pouquinho o que aconteceu bem recente sobre isso, tá? Então eu vou começar aqui em 2008 na Argentina, né? O governo nacionalizou 30 bilhões em previdência privada, né? Dizendo que ia proteger os investidores da crise mundial, mas no fim foi lá, tomou o dinheiro, depositou na conta deles, eles tinham acabado de dar um calote, então ajudou a dar uma reduzida aí no rombo, tá? 2010 em Portugal, o governo também transferiu 8 bilhões de euros do fundo da Portugal Telecom, né, o fundo de pensão deles, para o sistema do governo, para reduzir o déficit também. Também em 2010, a Hungria. Na Hungria o sistema é misto, parte da previdência vai para a previdência do Estado e parte para privado. O governo forçou a transferência de tudo que era privado para o Estado, né, e disse que ia punir, né, quem não fizesse isso e não ia pagar a aposentadoria também. Então teve que todo mundo transferir, né, a aposentadoria para o sistema estatal. No caso da Bolívia, o governo nacionalizou os dois maiores fundos de pensão privados e aumentou em 7 anos a idade de aposentadoria. Em 2011, na Irlanda, o governo criou um imposto adicional sobre as previdências privadas com o objetivo de, em 4 anos, captar mais 2,6 bilhões de euros em impostos. Tá? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, um governo quebrado vai tomar o dinheiro de você. Também em 2011, Portugal novamente, o governo transferiu ativos dos fundos de pensão de 4 bancos para o seu próprio balanço. Tá? Foram 5,6 bilhões de euros para ajudar a reduzir o déficit público. Em 2013, no Chipre, bancos insolventes, governo quebrado, resultou em confisco de depósitos que estavam nesses bancos e o governo impôs controle de capital. Então, se você tinha um certo valor, a partir de tanto o governo impôs aí um tributo ou confiscou uma parte desse dinheiro, tá? Em 2013, na Polônia, metade das previdências privadas foram confiscadas pelo governo, foram todos transferidos para a previdência do Estado. E a outra metade, né, que era composta pelas ações, vão ser transferidas paulatinamente em um período de 10 anos, também com o objetivo de reduzir o déficit público, né? E não custa lembrar, em 92 no Brasil, o Collor assumiu o governo, baixou um confisco e foi aquela tragédia que todo mundo se lembra. Manteve aí, congelou investimentos, né? A inflação aniquilou boa parte da poupança do povo, ninguém podia sacar dinheiro acima de um certo valor. Então, o que você precisa entender, né, quanto a isso? O governo ele sempre vai ter uma medida meio abrupta aí para tentar conter algum problema que ele mesmo criou. No caso do Brasil aqui do Plano Collor, foi a inflação, né, que disparou aí na década de 80. O governo começa a inventar moda e termina sempre numa medida bastante impopular. E no caso hoje, o que estaria mais sujeito a confisco? Tá aqui 3 lugares de onde o governo pode tirar bastante dinheiro para tampar algum buraco ou resolver algum problema que ele mesmo criou. Então, são os dados mais recentes que eu consegui, tá? O FGTS tem mais de 332 bilhões de reais, a poupança 640 bi e a previdência privada mais de 700. Então, só aí você tem mais de 1,5 trilhão de reais
que o governo, numa canetada, pode tomar da forma como ele quiser. Isso vai ser perfeitamente legal, porque vão baixar uma lei, né, se for o caso, para tomar isso daí. E, e tá fácil, tá dentro do Brasil, tá na mão do governo. Né? Então, se você acha que isso não vai acontecer, é só ver os fatos. Né? Aqui no caso, o ministro confirmando que o governo quer 10 bilhões do fundo de investimento do FGTS, então assim, um rombo aí de 170 bi, né, atualmente é o cálculo, vão arrumar um jeito de tampar esse buraco, seja em imposto, seja em confisco, seja de alguma outra forma. Tá? Então tá aqui, ó, imposto de transmissão casa-morte e doação, né, em cima das previdências privadas, tá? Isso não era para acontecer, tá? Por quê? Porque a previdência privada não é considerado uma herança, é considerado um seguro, tá? Então esse advogado aqui publicou um artigo, né? E mostrando que não é adequado esse tipo de cobrança. Só que, né, o governo ele vai sempre estar criando artifícios aí para tapar os seus rombos, tá? Então, o que você viu até agora? Né? Governos populistas e intervencionistas destroem a economia de um país, né? O Brasil está suscetível a essas políticas, né? Você viu historicamente o tanto de presidente, né, prometendo sempre as mesmas coisas e terminando em tragédias. Né? O Brasil tem um Estado inchado que gasta muito, tá? E o Estado não tem escrúpulo em passar essa conta para você pagar. Tá? E não vão hesitar em confiscar o seu dinheiro, né? Seja por inflação, seja por imposto, seja por confisco direto, quando a coisa estiver crítica. Tá? Então, o que você deve fazer? Né? Diversificar os seus investimentos não só entre diversas classes de ativos, mas também entre países. Né? Você deve abrir conta em países política e economicamente estáveis. Né? Alguns exemplos: Suíça, Singapura, Hong Kong, Liechtenstein, Luxemburgo, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Bahamas, Panamá, entre outros. Então você tem que estar com o seu dinheiro, né, ou pelo menos uma parte dele, em países que tenham uma estabilidade política, que não estão muito endividados, que têm uma gestão conservadora. Né? Então, esse tipo de país que é o adequado para você ter o dinheiro. Tá? Então você procura nesses países bancos que aceitem investidor não residente, né? No caso quem não esteja residindo naquele país, né? Você também tem que encontrar bancos que sejam compatíveis com o seu, né, poder aquisitivo, o seu patrimônio, a bancos que exigem baixo depósito inicial, a bancos que exigem depósitos maiores ou até acima de milhões. Então você precisa encontrar aquele que esteja mais adequado ao quanto você tem, quanto você deseja investir. Tá? Então você vai manter contas nesses países atrelados à moeda forte. A grande vantagem é que muitos desses bancos permitem contas em diversas moedas. Você pode ter dentro do mesmo banco uma conta em dólar, uma conta em euro, uma conta em libra, em franco suíço. Né? Varia de banco para banco, mas você em geral tem acesso a todos esses tipos de moeda. Também você vai ter acesso a investimentos, né, em outros países, imóveis, ações, títulos de renda fixa. Então você vai estar ganhando juros ou ganhando renda em dólar ou em euro, né, em iene, dólar de Hong Kong, então as moedas mais fortes do mundo. Tá? Também você vai ter acesso a um cartão internacional que não cobre o IOF, né? No caso se você usar o cartão brasileiro no exterior, você vai pagar aí mais de 6% de IOF. Um cartão emitido fora do Brasil não vai pagar, além de você não ter o risco da moeda. Você vai poder usar os seus dólares para gastar em dólar, usar os seus euros, né, numa viagem para a Europa, então você não vai ter nenhum outro tipo de incidência adicional, né, fora as taxas básicas aí do banco ou do cartão. Tá? Dois ativos bastante importantes que são quase impossíveis de confiscar: ouro fora do Brasil, de preferência fora do sistema bancário, né? Existem várias empresas com cofres e, né, que mantêm objetos de valor, né, em diversos países aí estáveis, tá?
Imóveis, né? Você comprou um imóvel nos Estados Unidos, você comprou um imóvel na Europa, então a probabilidade do governo do Brasil confiscar é praticamente impossível, né? Ninguém vai lá arrancar a casa ou tomar sua propriedade, né? Quase declarar guerra para outro país, tá? E tudo isso é perfeitamente legal, desde que a origem do patrimônio seja legítima e esteja declarada para a Receita aqui do Brasil, tá? E você só tem uma vida, ela é limitada, é melhor contar com o plano B, tá? Então a máxima do investidor internacional é essa daqui: tire o dinheiro do seu país antes que o seu país o tire de você, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula e qualquer dúvida e se quiser, né, ter mais informações é só visitar o site Investidor Internacional, tem uma página de contato, tem a seção de comentários, você fica à vontade para tirar suas dúvidas e perguntar o que achar necessário. Um abraço e até mais.